Olá, boa noite. Vocês estão ouvindo uma mensagem na tela aqui. Em 1997 cantaram uma música e pediram que o diabo aparecesse. Não é essa imagem aí que eu estou colocando, é apenas para simbolizar que eles invocaram. Hoje em dia o ser humano, eles estão cada dia distante de Deus e eles fazem a mesma maneira. Eles fazem invocações, filme de terror, jogos mortais. Então tem muita coisa hoje em dia em que o ser humano, por ele brincar, vou usar essa palavra, ele brincar de se afastar de Deus, ele acaba descobrindo o maligno. Aqui na Bíblia, em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele nos dá um ensinamento que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, e sim contra espíritos. Ele usa essa palavra potestade, principados, dominadores desse mundo tenebroso. Porque assim como existem leis físicas, existem as leis espirituais. Existem demônios, existe o mal. Só existe dois tipos de pessoas nesse mundo: as pessoas boas e as pessoas maléficas. Então a gente tem que falar a verdade, não vou mentir aqui para você. Nós estamos entre o santo e o profano. Esta mensagem é uma realidade dos nossos dias. Nós estamos vivendo entre o santo e o profano. Porque o ser humano, ele sabe a verdade. Ele só vive a mentira se ele quiser. Muitas pessoas acham, não existe isso. Existe. Ninguém morre de graça. Não pense aquelas pessoas que estão no cemitério, elas desapareceram, viraram estrelinha, reencarnação. A vida espiritual ela é bem clara. Por isso que eu estou falando de um tema espiritual aqui na oração das 10 horas, apenas para simbolizar que a vida espiritual não é uma brincadeira. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus foi tentado. Você lê lá a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. O diabo apareceu pessoalmente para tentar Jesus Cristo. E ele tenta com aquilo que as pessoas fraquejam. As pessoas, elas vivem para comer. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães aqui, essas pedras em pães. E o Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque o ser humano ele se nega. É num alimento que muitos negam a fé. O diabo levou o Senhor Jesus para um alto monte e pediu: se tu te jogares daqui para baixo, aí é alta exaltação, os anjos vão te segurar. Se Jesus tivesse obedecido o diabo, Jesus tinha morrido. Porque o suicídio não é aceito por Deus. De 7 pessoas que morreram na Bíblia, só Sansão foi perdoado, para você ter uma ideia. Porque ele estava numa situação que ele estava segurando a coluna do templo de Dagon. E ele disse: morra eu com os filisteus, porque não tinha como ele escapar. E todo aquele ginásio, aquele lugar onde ele estava, caiu sobre Sansão e morreram mais de 3.000 pessoas naquele dia. E a Bíblia mostra que o diabo disse: se tu me adorar, mostrou todos o reino do mundo, e disse: ei, se você me adorar, tudo isso te darei. E Jesus disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Você está entendendo o que nós estamos falando? A adoração falsa continua dominando as pessoas. As pessoas elas querem ser adoradas, cultuadas, reverenciadas. Elas não querem reverenciar a Deus. Por isso que eu quero dizer nessa simples mensagem, essa imagem do chifre que nós estamos colocando, o diabo não é um ser de chifre. Ele é um ser que a Bíblia chama de Lúcifer, aquele que é portador da luz. O diabo muitas vezes não aparece como assim, mas ele consegue dominar as pessoas na mente, derrotá-las, entregando elas à miséria pela falta de pão, fazendo com que muitas pessoas tirem a sua própria vida. E muitas pessoas, na ânsia de quererem ficarem ricas,
fazem pacto com o diabo. A palavra do apóstolo Paulo aqui em Efésios 6, amanhã a gente vai continuar ainda no nosso grupo falando. A palavra-chave é fique firme. Não deixe o diabo te derrotar, mas fica firme. Se você estiver firme nas promessas de Jesus, na palavra de Deus, você vai vencer todas as batalhas da sua vida nesse planeta. Nunca se esqueça, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está nesse mundo, ele está dizendo, esse sistema negativo é o diabo e seus demônios. Mas maior do que eles é aquele que está em nós, que é a presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te honre. Nós vamos fazer oração agradecendo por essa noite. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por estarmos juntos aqui no grupo de oração, na sala da oração, fazendo a oração da noite nesse sábado. Que o Senhor abençoe cada homem e mulher do nosso grupo de oração. Que o Senhor nos desperte para adorar somente o Senhor, em espírito e em verdade. Pai, eu agradeço por essa noite. Toca nas pessoas que mandaram seus pedidos de oração, que estão nos hospitais, nas UTIs, das CTI, nas clínicas particulares, nas UPA. Que o Senhor toque em cada pedido de oração que está sendo representado nesse momento, nesse instante. Abençoa a todos, dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais, pois nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém. Fique na paz e lembre-se, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Ótima noite a todos.